Quando você pensa a palavra ateísmo, o que vem à sua cabeça? É muito comum esse termo ele trazer inúmeros sentidos, inúmeros significados na mente das pessoas que costumeiramente falam sobre isso. Tanto é que é uma dificuldade até dos próprios ateus definir o que seria o ateísmo. O ateísmo seria uma capacidade, uma forma de não acreditar em nenhuma entidade sobrenatural, o ateísmo seria relacionado a uma religião específica, enfim, são todas as definições que é difícil. E uma das coisas que a gente se propõe a fazer aqui é combater essa suposta seriedade do ateísmo, o qual eu defendo que é uma só seriedade falsa e de aparência. Ela não se sustenta com um olhar mais profundo e mais sólido, e por isso que a gente tem esse trabalho de pegar inúmeras personalidades famosas aí que propõem o ateísmo e divulgar e provocar, enfim. Hoje nós vamos reagir a um vídeo, que o nome do vídeo é Quais são as causas do ateísmo? É do professor Daniel Gontijo, e sem mais delongas, vamos começar a debater e a analisar. Eu botei o vídeo acelerado, tá, pessoal? Eu botei aqui no 1.5, para que a gente não ficasse o tempo inteiro, e lembrando sempre que o meu editor vai cortar as partes em que a gente não tá progredindo no debate, beleza? Só pra gente pegar com as partes principais. Quem quiser assistir o vídeo inteiro, você pode pesquisar aí no YouTube, é a coisa mais fácil. O título é esse, Quais são as causas do ateísmo? Muita gente acha que os ateus são pessoas que se decepcionaram com Deus, mas não é isso que a ciência diz até o momento. No artigo chamado As Origens da Descrença Religiosa, os pesquisadores Aaron Orenzayan e Will Gervais analisaram diversos estudos sobre esse tema e concluíram que existem pelo menos 4 causas por trás do desenvolvimento do ateísmo. E só para deixar claro, esses autores partem da noção de que o ateísmo é a descrença em seres sobrenaturais em geral, tais como deuses, anjos e demônios. Então, vamos lá, o primeiro ponto aqui. Já começa o vídeo com um ponto excelente, um ponto positivo, isso aqui, do debate. Porque daqui a gente pode ter um debate sério. Ele está botando que o ateísmo é uma descrença em entidades sobrenaturais. Perfeito. E vamos ver o que ele vai chamar de causa. Tá? Que isso aqui é um outro problema, porque muitas vezes as pessoas chamam de causa uma coisa que não é necessariamente uma causa, mas apenas uma correlação. Provavelmente ele vai cometer esse erro ao longo do vídeo, porque isso é uma coisa muito comum nos supostos cientistas e nos debates contemporâneos. Vamos seguir. A primeira causa do ateísmo que o Orenzayan e o Gervais mencionam é a dificuldade que algumas pessoas têm de imaginar esses seres sobrenaturais. Pois é, embora se acredite que esses seres não tenham um corpo físico, eles seriam capazes de apresentar alguns processos psicológicos, como pensar, desejar e sentir emoções. Isso significa que, de certa forma, anjos e demônios seriam como mentes desencarnadas. Então acontece que, se você não fosse muito habilidoso para compreender os pensamentos, desejos e emoções dos outros, você vai acabar tendo um pouco mais de obstáculos para imaginar que existem esses espíritos pensantes perambulando por aí, saca? Seria como se você tivesse dificuldades visuais e tentasse ler aquelas letras miúdas de um contrato. Ou da bula de um medicamento. Mas olha só, isso aqui tem um problema nesse primeiro ponto, tá? Ele bota que a principal, uma primeira causa seria a dificuldade que as pessoas têm de visualizar as entidades sobrenaturais. Aí ele deu aqui exemplo de anjos e demônios, por exemplo, que na teologia cristã são chamados de puro espírito. Então, quando ele fala de mentes desencarnadas, claro, é uma maneira metafórica, mas não é muito distante. Nós, de fato, acreditamos que os anjos e os demônios são seres de puro espírito. Eles não têm uma realidade corpórea, eles não têm uma realidade material, física. Só que, por que eu acho curioso? Porque ele basicamente está falando que uma das causas é a limitação. E uma limitação, uma privação, não pode ser necessariamente uma causa. Vamos lá entender o porquê. Quando a gente diz que, quando a gente fala assim, tá, o que é a doença? A doença é a ausência de saúde. Ou seja, você está falando de algo que está fora, de algo que não está lá, é uma imperfeição. E sendo algo que não está lá não pode ser causa. Conseguiram compreender qual é o raciocínio? Então, assim, a incapacidade que algumas pessoas têm de compreender, de imaginar, você está constatando uma incapacidade que essas pessoas têm. E a incapacidade não pode ser a causa, porque a incapacidade não é só uma constatação de algo que não está lá, de algo que não existe. Conseguem compreender o quão é sutil, eu sei, mas é o tipo de rigor que os supostos cientistas, eu digo supostos por quê? Porque eu não sou um homem contrário à ciência. O que eu sou o contrário é esse suposto rigor para umas coisas, mas uma completa superficialidade e amadorismo para outras. Poxa, se você está falando, ele está falando do cego aqui, ele deu o exemplo da cegueira. O que é a cegueira? A cegueira é a ausência de visão. Essa ausência de visão não pode ser causa de alguma coisa, porque você está falando de justamente uma coisa que está faltando, não uma coisa que está ali. É como se eu estivesse pegando, por exemplo, esse meu colírio, esse aqui, esse recipiente, né? Esse colírio que não existe, vamos supor, eu estou falando que esse colírio não existe, e falando assim,
esse colírio que não existe é a causa da boa sensação do meu olho, da lubrificação do meu olho. No caso, esse colírio existe, por isso que ele pode ser a causa da lubrificação do meu olho. Mas agora não faria sentido se isso aqui não existisse. E esse é o problema do que ele vai falando. Então, algo que não existe não pode ser causa. O que ele está querendo falar é que a ausência de capacidades imaginativas é uma dificuldade. Por quê? Porque uma limitação é uma limitação. Então, uma incapacidade é uma limitação que você tem. Se você tem dificuldades abstrativas, você vai ter dificuldade com matemática, com filosofia especulativa, e é completamente compreensível. Mas a sua dificuldade não pode ser causa de você não poder fazer filosofia, vamos botar assim, né? Eu sei que parece muito, muito besta essa distinção que eu estou fazendo, mas é porque esse rigor é necessário. Insisto, se você quer falar de assuntos sérios e de assuntos profundos, você tem que ter o rigor, você não pode falar dessas coisas de qualquer jeito, você não pode falar dessas coisas da sua cabeça, como se você estivesse numa conversa de bar. Mas vamos continuar aqui, né? Da bula de um medicamento. Por exemplo, um estudo verificou que pessoas com menos capacidade de mentalização, que é essa habilidade de compreender a mente alheia, são menos inclinadas a crer em Deus. E há evidências de que homens e pessoas com autismo tendem a ser menos crentes. Isso ocorreria em parte porque esses grupos têm um desempenho pior em situações que requerem mentalização. Enfim, tal como pessoas que compreendem mal a teoria da evolução são mais propensas a rejeitá-la, pessoas que são menos capazes de compreender a mente dos outros são mais suscetíveis a rejeitar que existem mentes fantasmagóricas no universo paralelo. A segunda causa do Isso aqui que ele está falando é verdadeiro, né? Mas isso não é uma causa pro ateísmo. Isso é só uma constatação de que pessoas com algumas incapacidades vão ter mais dificuldades com uma realidade. Da mesma, uma pessoa com menos abstração vai ter dificuldade com matemática, mas isso não é a causa do ateísmo matemático, vamos botar assim, né? É só uma relação que você percebe. A causa do ateísmo é o que os pesquisadores chamaram de segurança existencial. Basicamente, quanto menos você sofre na vida, menos motivação você tem para se perguntar se existe um ser poderoso para te ajudar do lado de lá. Por exemplo, há evidências de que as pessoas se tornam mais crentes ou religiosas após refletirem sobre a própria morte, caso sobrevivam a um terremoto, caso passem por experiências de falta de controle ou de previsão e caso levem uma vida mais solitária. E pelo contrário, um estudo verificou que quanto melhores eram os indicadores de segurança pessoal de um país, menos os seus habitantes faziam orações. Exemplos desses indicadores eram melhor distribuição de renda, uma expectativa de vida mais alta e menores taxas de mortalidade infantil e de homicídios. Como concluíram o Norenzain e o Gervais, entre aspas, onde a vida é segura e previsível, as pessoas são menos motivadas a recorrer aos deuses para lhe socorrer. Já a terceira causa do ateísmo. Isso aqui tem um fundo de... tá mais correto aqui, né? Porque, veja, existe uma relação, sim, entre um conforto absurdo, né, e você ter menos questionamentos existenciais. Mas isso é uma relação. A causa disso é a sensação, a percepção de suficiência, de plenitude. Ou seja, uma pessoa que ela acha que nesse mundo ela já alcançou toda a alegria que ela queria, que ela não vai ter uma sensação de incompleta, né? Então, por exemplo, muito do desejo, da postura do fiel, da fé, ela cresce, ela amadurece em você quanto mais você percebe que você precisa de Deus. Ou seja, a sensação de que você não precisa de Deus, obviamente, vai diminuir em você a fé ou a propensão a uma fé. Santo Tomás de Aquino dizia, né? Facilidade demais amolece o coração e dificuldade demais amargura, né, o coração. Se eu não estou enganado, eu não vou lembrar exatamente o trecho, mas tem uma relação verdadeira nisso, né? Ou seja, uma vida sem nenhuma... mas, como eu falei, a boa vida não é a causa do ateísmo. Isso é só uma relação. O que seria a causa do ateísmo seria a percepção e a ausência de você não vê necessidade você não se vê incompleto, você se sente autossuficiente, mas isso é o que a gente chama de soberba, né, na linguagem teológica. Ou seja, a soberba é uma das causas do ateísmo. Se ele falasse dessa forma, sim, o que ele fez, que ele está chamando de causa, ele só percebeu uma correlação entre pessoas que têm menos inseguranças na vida com o maior número de ateísmo. Mas isso, mais uma vez, não é uma causa, é só uma relação. Mas está mais próximo ali do que no primeiro caso, mas vamos continuar. O ateísmo é a convivência com pessoas que não são muito crentes ou religiosas. Aqui a ideia é que a crença em seres sobrenaturais é aprendida socialmente, ou seja, a convivência com os nossos pais, avós e amigos exerce uma influência sobre isso, principalmente se eles forem muito devotos. Por exemplo, há evidências de que crianças que estudam em escolas não religiosas e que não vão à igreja com seus pais são mais propensas a duvidar de histórias sobre milagres ou magia. Além disso, um estudo verificou que quanto menos um casal se envolvia com a sua religião quando seus filhos eram crianças, menos esses filhos acreditavam em seres sobrenaturais quando eles se tornaram adultos. Os pesquisadores também mencionam que as pessoas que vivem em países menos religiosos, como aqueles do norte da Europa, têm uma chance maior de se tornarem ateias. Como diz aquele ditado popular, que todo mundo acha que tá na Bíblia, mas não tá? Diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és.
Oi? Não tá. Pode procurar aí. Então, na terceira causa, ele só evidencia uma coisa que é verdadeira, que é o caráter tradicional de uma religião. Quando eu digo caráter tradicional, eu estou usando a palavra tradicional no seu sentido mais próprio, que é de transmissão. A religião, ela primeiro é apreendida por um caráter tradicional, ou seja, um mestre ensina a sucessão. No caso, eu acredito que o grande mestre que nos revelou tudo é nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, é por isso que nós nos chamamos cristãos. Nós não acreditamos que Jesus é um Deus isolado. Nós acreditamos na Santíssima Trindade. Mas veja assim, nós não nos chamamos tridentinos, nós nos chamamos cristãos. Por quê? Porque é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que nós conhecemos tudo. Ou seja, Ele nos revelou. Existe um caráter tradicional. E isso foi passado de pessoa para pessoa, de geração para geração. Você dificilmente conheceu a figura, a pessoa Jesus Cristo sozinho. Alguém revelou isso para você. E mesmo que você falasse que ninguém te mostrou nada, que você foi lá e leu na Bíblia, a própria Bíblia já é uma transmissão justamente dessa pessoa. Já está dentro desse caráter tradicional. A causa você perceber que uma pessoa que não teve isso ela desenvolve um ateísmo, a gente cai no mesmo problema do primeiro ponto. Você está botando uma ausência como uma causa de algo. E isso seria incerto. Você só está falando... Esse erro ele estaria para uma série de coisas. Assim. Uma pessoa que não teve uma introdução científica, ela vai ter mais dificuldades a compreender teorias científicas. Uma pessoa que não conhece química, física, ela vai ter muito mais dificuldade em reconhecer realidades físicas e químicas, né? A ciência física e a ciência química. Então, eu sei que, mais uma vez, reforço, eu sei que parece muito preciosismo, mas o problema sempre é esse. Você usa mal as palavras, e usando mal as palavras, você tem menos rigor na maneira, no raciocínio que você quer transmitir. E isso cria muito problema, porque até agora ele não conseguiu elencar uma única causa do ateísmo. Quer dizer, a única causa do ateísmo que trouxe aqui foi o que eu mencionei, a sensação de autossuficiência, ou seja, você sentir que você não precisa de mais nada e de ninguém ao seu redor, que é o que nós chamamos de soberba e egoísmo, ela sim é uma causa de ateísmo. Mas ele não menciona isso aqui. Ele só vai mostrando relações, ou seja, pessoas com mais dificuldade imaginativa são mais propensas ao ateísmo. Tá, mas isso não é uma causa, isso é só uma relação. O ateísmo é a nossa propensão a pensar de forma analítica. Basicamente, o pensamento analítico é um modo de raciocinar mais lento e trabalhoso, mas que nos ajuda a identificar possíveis falhas ou inconsistências em nossos pensamentos mais rápidos, fáceis e intuitivos. Para te explicar isso na prática, imagine que uma pequena superfície de um lago está coberta por plantas aquáticas. Como essas plantas se reproduzem muito, essa superfície dobra de tamanho todo santo dia. Se demorasse 48 dias para essas plantas cobrirem todo o lago, quanto tempo elas gastariam para cobrir apenas a metade desse lago? De forma rápida e intuitiva, muitas pessoas respondem 24, porque é a metade de 48. Só que se a gente para analisar, fica claro que a resposta correta é 47. O caso é que pessoas mais analíticas desconfiam mais de suas intuições, e essa desconfiança pode acabar sendo aplicada aos assuntos religiosos. Por exemplo, uma vez que somos cercados por coisas complexas que foram criadas por nós, tipo um relógio ou um microfone, então intuitivamente a gente imagina que fomos também criados por um ser inteligente. Por que não? Mas, pensando bem, não temos nenhuma boa evidência disso. E teve também um tal de Darwin que propôs que a gente evoluiu naturalmente, sem qualquer tipo de plano divino. Pois é, e a gente tem evidências de que quanto mais somos pensadores analíticos, menos acreditamos em Deus, que evolucionistas apresentam um desempenho melhor em uma tarefa de raciocínio analítico do que criacionistas, que ateus e agnósticos pontuam mais em testes desse tipo do que religiosos, e curiosamente um estudo verificou que os participantes com um estilo de raciocínio mais analítico eram menos suscetíveis a achar que paralisias do sono são experiências sobrenaturais. Ainda não está claro por que algumas pessoas são mais analíticas do que outras, e também é importante dizer que raciocínio analítico não é a mesma coisa que inteligência. Os ateus seriam apenas um pouco mais céticos ou um pouco mais desconfiados ao lidar com essas respostas mais fáceis e intuitivas. E as crenças religiosas parecem ter se desenvolvido justamente a partir dessas respostas fáceis e intuitivas, tal como uma ideia bastante popular de que corpo e mente são coisas substancialmente diferentes. Ideia que, a propósito, é substancialmente diferente da tese defendida por muitos neurocientistas. Ou seja, a mente não seria nada mais do que aquilo que o cérebro faz. Para fechar, o Lorenzain e o Gervais afirmam que essas 4 causas atuam não de forma isolada. Aí que ele vai... Enfim, vamos voltar aqui um pouco. A parte que ele faz aqui um proselitismo do evolucionismo, eu não vou comentar aqui nesse vídeo, porque a relação de evolucionismo e cristianismo, ou de ciência e religião, vai ser comentada num vídeo posterior. Inclusive, eu gostaria, se você tem muito interesse nisso, comenta aqui embaixo que nós estamos preparando um material muito bacana sobre isso, porque não é uma visão tão dual e contraditória como ele está colocando. Na verdade,
só dando um pequeno spoiler, não existe uma contradição real entre ciência e religião. Mas vamos pegar ali o quarto ponto que ele fala das pessoas analíticas. Bom, ele está raciocinando que uma pessoa analítica necessariamente chegará a alcançar alguma verdade, alguma certeza das coisas. E você botar que um sujeito mais cético, ele está mais propenso ao ateísmo, você só está falando de um vício de raciocínio, porque o ceticismo pelo puro ceticismo, a análise pela pura análise, ela não necessariamente é uma qualidade. Ou seja, se eu vejo e eu falo assim, ó, eu estou aqui, Mateus está aqui na frente de vocês. E se eu começo a levantar perguntas, será que eu estou aqui mesmo? Será que não é só uma ilusão da minha cabeça? Se eu começo a levantar problemas completamente aleatórios, existe até aquele adágio, né? Um idiota é capaz de levantar mais confusão e mais perguntas do que 1000 sábios são capazes de responder. Porque você só ficar levantando perguntas aleatoriamente e confusões e problemas aleatoriamente, não necessariamente é prova de nenhuma qualidade de virtude, que já seria um primeiro ponto que ele não considera necessariamente. Agora, obviamente, é uma dificuldade maior. Uma pessoa que levanta muito mais perguntas, ela vai ter muito mais dificuldade em compreender uma realidade que exige muito mais profundidade do que simplesmente intuições imediatas. E essa ideia de que religião é uma coisa tão intuitiva assim, como a maior parte dos cientistas, esses cientistas que se botam contrário ao cristianismo colocam, não é verdadeiro não. Quando você vai numa igreja, por exemplo, você vê que muitas pessoas têm muito mais dificuldade de entender a realidade de fé do que eles supõem. Eles acham que, a maior parte desses cientistas acham o quê? Que você chega numa igreja, o cara tá lá, é um doido, que ele não faz nenhuma pergunta da cabeça, que ele não levanta nenhuma dúvida, e ele simplesmente é manipulado pelo pastor, pelo padre, por quem quer que seja. Quando você vai na maior parte das igrejas, não é isso que você vê pessoas ali que você faz uma pergunta e fala, não sei responder isso não, mas eu acho que eu tenho que acreditar em Deus, independente se eu concordo com isso ou não. Ou seja, é um sujeito que tem fé, não tem uma submissão cega, maluca da cabeça que esses caras criam. Então, essa relação aqui, desse quarto ponto, me pareceu o mais problemático de todos, assim. Me parece que tem muitas confusões e muitos saltos lógicos aí, e que eu não vou ficar perdendo muito tempo comentando, porque eu acredito que os 3 pontos foram mais claros e eu consegui mostrar melhor. Vamos ver a conclusão geral que ele faz aqui. Mas normalmente em interação umas com as outras. Mas é claro que, dependendo da pessoa, uma causa pode acabar tendo um pouco mais de peso do que outra para o desenvolvimento do seu ateísmo. E é bom também esclarecer que filhos de ateus, por exemplo, podem se tornar religiosos, e nem toda pessoa que é férrea no raciocínio analítico vai negar a existência de Deus. As 4 causas que eu mencionei não são uma espécie de receita infalível, e sim condições que aumentam a chance ou a probabilidade de o ateísmo surgir. Agora ele falou certo. São condições que aumentam a probabilidade, mas isso não é causa. Uma causa é uma coisa que age diretamente. Isso aqui é só uma condição, uma relação, como ele falou. Aqui no final ele explicou um pouquinho melhor, mas causa de fato isso não é. Mas, e só pra brincar um pouco, se você fosse um Deus tolerante e que curte os ateus, pra criá-los a partir dessa receita científica, bastaria você misturar aqueles 4 ingredientes. Ou seja, uma capacidade relativamente reduzida pra compreender a mente dos outros, uma boa dose de segurança existencial, um lar onde a fé não seja algo muito importante, e uma tendência a desconfiar de crenças intuitivas que podem até parecer verdadeiras, mas que se a gente parar pra analisar, podem se mostrar verdadeiras pegadinhas do malandro. O que você acha? Bom, gente, no final aqui do vídeo, basicamente é o que se espera. Ele não consegue dizer a causa do ateísmo. Na verdade, o fenômeno do ateísmo é um dos fenômenos mais complexos que se existe, porque o ateísmo ele não nasce em sociedade, você nunca encontrará uma sociedade, uma cultura ateia, mas ele nasce sempre em indivíduos, e esses indivíduos podem ou não ter mais ou menos expressão, mais ou menos força. E a verdadeira causa do ateísmo, como pelo menos nós cristãos entendemos, é um fechamento, é um confiar muito mais em você do que de fato na própria realidade, na própria verdade, no próprio Deus. Isso seria a principal causa do ateísmo. É claro que, e mais uma vez, não pode ser confundido ateísmo com dificuldades de fé, que são coisas radicalmente distintas. Dificuldade de fé não necessariamente vem oriundos de uma soberba maliciosa, de um egoísmo malicioso, perdão, porque a soberba sempre vai ser maliciosa, né? Mas o egoísmo malicioso pode ser por fraqueza, por outros motivos que aí seria um outro vídeo mais interessante. Mas no fundo, esse suposto rigor científico, cita aqui um monte de estudos, cita aqui um monte de coisa, é um rigor apenas aparente, que não se sustenta com uma análise um pouquinho mais meticulosa, um pouquinho mais séria. Se você tem interesse em ter uma formação mais sólida, você já acompanhou aqui minhas outras análises, meus outros reacts, você gosta da maneira que eu conduzo, eu te convido a conhecer um pouco do meu grupo de formação, meu grupo de estudos em humanidades com perspectiva cristã. Nesse grupo nós estudamos linguagem, lógica, filosofia, teologia, história, sociedade, psicologia. Eu tenho certeza absoluta que se você é um cara que se interessa por esse tipo de coisa, se você é uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, você vai ter muito proveito e você não vai cair nesses supostos rigor
que no fundo não se sustenta com uma análise minimamente decente. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de indicar esse vídeo para 2 pessoas, não mais nem menos, de comentar o que você achou e de se inscrever no nosso canal. Como eu sempre digo, mais 60% das pessoas que assistem nosso canal não são inscritas. Se inscreva, por favor, isso ajuda bastante a gente aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.